Bom, não é de agora que eu venho falando sobre as criaturas de Trevor Henderson. Já faz um tempinho até. E eu sei que vocês gostam desse tema. Então hoje eu vou aprofundar um pouco mais sobre as criaturas da área dimensional. Seja por sua força ou qualquer tipo de poder que esta criatura possui. As criaturas mais poderosas de Trevor Henderson, seja por sua origem ou genética. E sim, há realmente criaturas que passam de dimensões por dimensões. E neste vídeo, vocês irão conhecer essas criaturas. Olá, aqui quem fala é o Daisuke, e bem-vindos ao meu canal. Agora se inscreve aí e pega seu banquete que hoje vocês irão conhecer algumas criaturas do universo afora de Trevor Henderson. Então, sem mais nenhuma enrolação, bora pro vídeo. A mulher no ônibus. Este ser emerge como um pesadelo que transcende o comum, infiltrando-se na rotina urbana com uma aura de mistério e terror. Diferente das outras criaturas que se manifestam em ambientes isolados ou que subvertem a inocência, essa entidade se materializa em um cenário banal e familiar. Um ônibus. Essa escolha, ao mesmo tempo mundana e perturbadora, intensifica o impacto psicológico, pois o medo se instala em um local que deveria ser sinônimo de segurança e anonimato. A mulher no ônibus se distingue por sua aparência ambígua e seus movimentos. Ela se manifesta sob a forma de uma mulher, com características que variam dependendo da história, mas que geralmente inclui traços que evocam a solidão, a melancolia e a estranheza. Seu rosto pode estar encoberto, com uma expressão indefinida, ou com traços que lembram uma beleza perturbadora, mas sempre com algo que sugere desajuste. Seus movimentos são lentos e hesitantes, ou então com ações bruscas e inesperadas, aumentando a sensação de que ela não pertence àquele ambiente. Sua presença dentro do ônibus, em meio aos passageiros, cria uma tensão palpável, pois os outros parecem ignorá-la ou não percebê-la. A ameaça dessa entidade reside na sua capacidade de gerar paranoia e incerteza. Ela personifica o medo da observação, da invasão e da fragilidade humana. A sua presença dentro de um espaço fechado com testemunhas que parecem alheias ao seu terror intensifica a sensação de isolamento e de que nada é o que parece. A mulher no ônibus se torna um símbolo do medo que se esconde na rotina diária. Um lembrete sombrio de que o terror pode se manifestar nos lugares mais improváveis, desafiando a nossa percepção da realidade e nos confrontando com um lado sombrio da vida urbana. Agora, eu vou falar um pouco sobre o resumo do episódio em que essa entidade foi avistada. A história começa com duas mulheres no ponto de ônibus, Valerie e Lou, ou podemos chamá-la de Louise. As duas conversam normalmente, mas Valerie começa a falar sobre um sonho estranho. Neste sonho, coisas estranhas acontecem antes dela pegar um ônibus, com a situação um pouco mais tensa. O ônibus que elas estavam esperando chega, mas Valerie começa a assimilar o seu sonho com o que está ocorrendo agora nesse exato momento. Ao entrar no ônibus, as coisas pioram. Valerie fica paranoica ao sentir uma presença estranha no fundo do ônibus, onde não há nenhuma luz, apenas um silêncio vago. Louise tenta acalmá-la, mas a situação tendia a só piorar, enquanto o motorista à frente não dava nenhuma resposta. E no fim da história, a figura aparece. Valerie olha diretamente para o seu rosto, e a mulher não gosta nem um pouco disso. A entidade range e corre rapidamente em direção a Valerie. E então, a história tem um fim. Não sabemos o que houve com Valerie e Louise, nem se aquele ônibus era real ou se era tudo mais um sonho de Valerie. Mas uma coisa é certa, a mulher no ônibus estava lá e ainda deve estar.
Fetid King, ou o Rei Fétido, uma criatura que emerge das profundezas do horror, personificando a podridão, a doença e a decadência. Diferente de outras entidades que se baseiam no medo do desconhecido ou na subversão da infância, o Fetid King encarna o medo do corpo, da deterioração e da inevitável passagem do tempo. A sua presença é o lembrete nauseante da fragilidade da carne e da inevitabilidade da decomposição. A aparência do Rei Fétido é repulsiva e grotesca. Ele se manifesta como uma figura humanoide, mas com detalhes que evocam a doença e a putrefação. A sua pele é pálida e enrugada, coberta por feridas, pústulas e outras marcas de deterioração. O seu corpo é desproporcional, com membros magros e deformados, e uma expressão de sofrimento e desespero. A criatura muitas vezes é vista emanando um odor fétido e nauseante, um cheiro que permeia o ambiente e que intensifica a sensação de repulsa e desconforto. Já a ameaça do Fetid King, ele reside em sua capacidade de contaminar e corromper. Ele personifica o medo da doença, da morte e da decomposição, transformando o mundo ao seu redor em um local de sofrimento e putrefação. Ele se move em locais que remetem à doença e à morte, em hospitais abandonados, pântanos e áreas degradadas, locais que intensificam o sentimento de medo e impotência. O Rei Fétido é uma manifestação do terror que se esconde dentro de nós, um lembrete sombrio de que a beleza é efêmera e que o corpo é vulnerável, fadado à deterioração. Essa criatura costuma habitar um computador e transmitir doença entre as linhas cibernéticas, atravessando vários sistemas e contaminando tudo que está em seu alcance. Sua principal motivação é um dia ser revivido e louvado pelos seus atos. O Deus da Estrada da Morte, também conhecido como Roadkill, uma entidade criada por Trevor Henderson, que personifica o terror que se esconde nas estradas desertas e nas viagens solitárias. Diferente de outras criaturas que se manifestam em ambientes fechados ou que exploram o medo do desconhecido, essa entidade materializa em um cenário de movimento e perigo constante. A estrada. Essa escolha, ao mesmo tempo familiar e apavorante, intensifica o impacto psicológico, pois o medo se instala em um local que deveria ser sinônimo de liberdade e aventura. A aparência do Roadkill varia, mas alguns elementos são consistentes. Ele assume a forma de uma figura imponente e assustadora, com detalhes que remetem à velocidade e à morte. Pneus gigantes que substituem as pernas, faróis cegos no lugar dos olhos e um corpo que parece ser feito de asfalto e metal enferrujado. Sua presença nas estradas desertas, muitas vezes envolta em névoa e escuridão, cria uma sensação de pavor e paranoia. A criatura é associada a acidentes, perdas e desespero, personificando o perigo que se esconde nas estradas. Já a sua ameaça reside em sua capacidade de manipular o destino e de interromper o curso da vida. Ele personifica o medo do acidente, da perda e da impotência diante da força bruta. A criatura se manifesta em estradas desertas, em cruzamentos perigosos e em locais onde o perigo espreita a cada curva. O Roadkill é uma manifestação do terror que se esconde no asfalto, um lembrete sombrio de que a viagem pode ser perigosa e que o destino nem sempre está sob nosso controle. Este ser costuma levar as almas dos animais e às vezes de suas próprias vítimas. Roadkill surge principalmente como uma forma de vingança aos animais que são atropelados nas ruas. Ele é chamado também de Deus dos Atropelamentos, e sua meta é se vingar de todos os motoristas em honra aos animais mortos. Sky Tentacles, o céu de tentáculos. Fazendo parte de um dos membros dos gigantes, este ser é uma das criações mais imponentes de Trevor Henderson. Ele personifica o medo do desconhecido que habita o céu e o espaço aéreo. Diferente de outras entidades que se manifestam em ambientes terrestres, essa criatura transcende os limites da realidade, invadindo o espaço que nos parece mais distante e familiar. Essa escolha, ao mesmo tempo intrigante e assustadora, intensifica o impacto psicológico, pois o medo se instala em um local que deveria ser sinônimo de liberdade e beleza.
A aparência do Sky é marcada pela sua escala colossal e pela sua natureza enigmática. Consiste em uma série de tentáculos gigantescos que se estendem pelo céu, obscurecendo o Sol e a Lua, e criando uma sensação de opressão e aprisionamento. As cores são sombrias e sombreadas, reforçando a atmosfera de mistério e perigo. Sua presença no céu, pairando sobre cidades e paisagens, causa pavor e paranoia, criando um clima que envolve os mais diversos sentimentos. A ameaça do Sky reside na sua capacidade de dominar o espaço aéreo e de controlar o destino. Ele personifica o medo da invasão, do desconhecido e da perda do controle. A criatura se manifesta em céus nublados, tempestades e em situações de instabilidade climática, transformando o ambiente em um palco de terror. O Sky é uma manifestação do terror que se esconde nas alturas, o lembrete sombrio de que o céu pode ser um lugar de perigo e que o destino nem sempre está sob nosso controle. Friend from another interdimensional dimension. Esta criatura, com um nome difícil de se pronunciar, remete a um ser dimensional e misterioso. Um ser intrigante e perturbador que explora os limites da compreensão humana sobre o desconhecido, unindo o terror cósmico e a imprevisibilidade da existência. Diferente de outras entidades de Henderson, que se manifestam em ambientes concretos ou que se baseiam em formas familiares distorcidas, Friend transcende as barreiras da realidade, vindo de uma dimensão que desafia a percepção e a lógica. Essa abordagem, ao mesmo tempo abstrata e aterrorizante, intensifica o impacto psicológico, pois o medo se instala na incerteza do que pode existir além do nosso mundo. A aparência do Friend, como sugere o seu nome, é incerta e imutável, refletindo sua origem em uma dimensão que não segue as leis do nosso universo. Ele pode se manifestar de diversas formas, adaptando-se à percepção e à experiência de quem o encontra. Às vezes, é descrito como uma figura humana, com traços sutis e indefinidos, ou com uma forma abstrata, composta por sombras, cores vibrantes e padrões geométricos complexos. A sua verdadeira forma permanece oculta, sugerindo que ele se manifesta de maneira que a mente humana não consegue compreender por completo. Mas, em uma de suas representações, ele é notado como um ser humanoide possuindo duas bocas em seu rosto. O torso está aberto, deixando visível o que se tem por dentro desta entidade, e seu corpo é coberto por uma cor branca e ao mesmo tempo vermelha com veias brancas. A ameaça de Friend reside em sua capacidade de romper as barreiras da realidade e manipular a própria existência. Ele personifica o medo do desconhecido, da intrusão cósmica e da perda da individualidade. A sua manifestação pode ocorrer em qualquer lugar, em qualquer momento, sem aviso prévio, transformando a realidade em um pesadelo incompreensível. Friend from Another Dimension é uma personificação do terror que reside nos limites do nosso mundo. Um lembrete sombrio de que a realidade pode ser uma ilusão e que o universo pode estar repleto de horrores além da nossa compreensão. A sua presença constante nos faz questionar a segurança e a nossa sanidade. Este ser vem de uma dimensão localizada dentro de uma outra dimensão, tipo vazio, que contém vários planos em seu interior. Ele costuma vagar por várias dimensões para conhecer humanos, mas não se sabe se este ser pode representar um perigo. Talvez sim, mas é bom manter-se afastado. Void Nugget. Sim, eu tive que pôr ele nessa lista. Mesmo já falado aqui antes, ele é um dos seres que se encaixam perfeitamente nesta lista dimensional. Ele personifica o medo primordial do vazio, da ausência de forma e da incomensurabilidade do nada. Diferente de outras entidades de Henderson que se baseiam em formas distorcidas ou na subversão de elementos familiares, o Void Nugget é em essência uma manifestação da não existência, um vislumbre do abismo que nos assombra. Essa abordagem, que desafia a própria compreensão da matéria e da forma, intensifica o impacto psicológico, pois o medo se instala na incompreensão e na inexistência. A aparência do Void Nugget é a própria representação do caos e da ausência.
Ele pode assumir diversas formas geométricas, como cubos, esferas ou poliedros, mas com características que desafiam a lógica e a percepção. As cores são vibrantes e irreais, frequentemente tons fluorescentes e contrastantes que parecem emanar do próprio vazio. A superfície é irregular, com rachaduras e distorções que sugerem a instabilidade da forma. A ausência de detalhes definidos e de qualquer traço de vida é o que o torna tão aterrador, pois ele representa a aniquilação da matéria. A ameaça do Void Nugget reside em sua capacidade de destruir a realidade e de engolir tudo em um abismo de não existência. Ele personifica o medo da dissolução, da perda da identidade e do vazio cósmico. Sua presença é sentida em espaços desolados e desconhecidos, transformando qualquer lugar em um palco de angústia. O Void Nugget é a manifestação do terror que se esconde na ausência, um lembrete sombrio de que a forma é uma ilusão e que o vazio pode ser o destino final. A sua existência nos faz questionar a validade da realidade, a certeza do conhecimento e a própria capacidade de entender o universo. Essa pepita seria uma forma mais abstrata e misteriosa do Lil Nugget. Vindo da linhagem do Big Charlie, o Void Nugget foi um tipo de fenômeno nesta árvore genealógica, se tornando um dos seres mais misteriosos e poderosos no universo de Henderson. Ele costuma causar ocorrências estranhas pelo mundo, e até hoje não sabemos muito sobre ele. Twelve Dimension Borehive, ou podemos chamá-lo apenas de colmeia dimensional, uma das criações mais enigmáticas e perturbadoras de Trevor Henderson, que mergulha nas profundezas do terror cósmico e da incompreensão existencial. Diferente de outras entidades de Henderson que se manifestam em ambientes terrenos ou que se baseiam em formas familiares distorcidas, a colmeia dimensional opera em um plano que transcende a nossa capacidade de percepção e compreensão. Essa abordagem, que desafia a própria noção da realidade, intensifica o impacto psicológico, pois o medo se instala na impossibilidade de entender o que está acontecendo. A aparência dessa colmeia é, por natureza, indefinível. A criatura é descrita como uma manifestação de energia e de formas geométricas complexas que desafiam a nossa compreensão. A sua presença pode se manifestar de várias maneiras, como uma série de símbolos e cores que se distorcem em um ritmo constante, ou como um vislumbre de outra dimensão. A ausência de uma forma física concreta aumenta o mistério, pois a sua existência é sentida mais do que vista, tornando-o ainda mais perturbador. Em outras representações, a criatura possui um pescoço longo, com uma aparência esverdeada e amarela, sem globos oculares, apenas uma cratera no lugar dos olhos. Pela descrição, a criatura se assemelha a um ser humanoide. A ameaça da colmeia reside em sua capacidade de alterar a realidade e de destruir a nossa compreensão do universo. Ele personifica o medo do desconhecido, da incompreensão e da possível dissolução da nossa própria existência. A sua manifestação pode ocorrer em qualquer lugar, em qualquer momento, transformando a realidade em um pesadelo incompreensível. A colmeia dimensional é a personificação do terror que reside nos limites do conhecimento humano. O lembrete sombrio de que o universo pode ser muito maior e mais complexo do que podemos imaginar, e que a nossa compreensão pode ser limitada pela nossa própria existência. A colmeia dimensional vem de um planeta na 12ª dimensão, e pouco se sabe sobre este ser, e se ele representa perigo ou não. Friend from the Void Plains, amigo das planícies do vazio. Talvez seja a criatura mais poderosa do universo de Henderson, mas o fato é que este ser foi esquecido e já faz um bom tempo. Ele mergulha nas profundezas do horror cósmico e da incomensurabilidade. Diferente de outras entidades de Henderson que se manifestam em ambientes definidos ou que se baseiam em formas familiares distorcidas, Friend for the Void Plains transcende os limites da nossa realidade, emergindo das Void Plains, ou Planícies do Vazio, um lugar que desafia a compreensão humana. Essa abordagem combina o abstrato com o aterrorizante
Intensifica o impacto psicológico, pois o medo se instala na incerteza, no vácuo e na impossibilidade de entender o que está acontecendo. A aparência de Friend for the Void Plains é por sua natureza indefinível e imutável. A criatura é descrita como uma manifestação de energia e de formas geométricas complexas, com cores que desafiam a percepção e a lógica. A sua forma, muitas vezes, é abstrata, feita de sombras, contornos imprecisos e contorções estranhas. A ausência de um formato claro, tornando-a ainda mais perturbadora. A sua presença pode ser sentida mais do que vista, causando uma sensação de desconforto e angústia. Já nas representações mais claras, ele é um tipo de ser humanoide com a cabeça transparente e seus globos oculares flutuam sobre ela. A ameaça de Void Plains reside em sua capacidade de desestruturar a realidade e de aniquilar a nossa percepção do mundo. Ele personifica o medo do vazio, do caos e da perda da individualidade. A sua manifestação pode ocorrer em qualquer lugar, a qualquer momento, sem aviso prévio, transformando a realidade em um pesadelo indescritível. O Void Plains é uma representação do terror que reside nos limites da existência. Um lembrete sombrio de que o universo pode ser muito maior e mais misterioso do que imaginamos, e que o vazio pode ser o destino final. Void Plains é um ser cósmico que passa entre várias dimensões e não representa perigo aos humanos. Pelo contrário, ele tenta nos ajudar. Considerado por muitos a entidade mais poderosa do universo de Henderson, Void Plains é a entidade cósmica de Henderson. Bom, chegamos ao final do vídeo e vimos algumas criaturas muito interessantes, como a mulher no ônibus, que remete a um ser de uma cultura japonesa e uma entidade que nos assombra pelos sonhos, e em alguns casos ela pode até passar dos sonhos, chegando na realidade. Festery King, um ser putrificado que almeja governar tudo e ser louvado pelos seus atos ruins. Roadkill, um deus dos animais que busca vingança nas estradas desertas. Sky Tentacles, um ser que faz parte da integração dos gigantes, costuma habitar o céu e mudar o clima quando e onde quiser. Friend, um ser que costuma viajar entre as dimensões e conhecer os humanos. Void Nugget, uma pepita misteriosa do vazio que causa ocorrências estranhas ao redor do mundo. A Colmeia Dimensional, um ser cósmico ainda mais misterioso de outra dimensão, e Void Plains, considerado como um ser cósmico mais poderoso do universo de Henderson, mas esquecido por muitos. Criaturas dimensionais que não são muito faladas, mas nos despertam uma curiosidade grande em volta dessas entidades. E bom pessoal, eu fico por aqui. Se inscreva no canal e comenta com uma sugestão aí embaixo sobre essas criaturas, que eu vou adorar ler sobre. Agora eu fico por aqui. E até um próximo vídeo.